Oi, gente, tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que eu não fazia uma resenha do Stephen King aqui, né? Então, vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o mais novo lançamento dele, que é o Não Pisque, que é um thriller, é um livro sobre investigação que traz a personagem principal, Holly. Vamos lá então? Serial killers now in custody for psycho behavior. Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Dangerous, darling. Gente, esse vídeo ele vai ser mais curtinho, porque eu quero falar o mínimo possível pra vocês, tá? Só quero situar mais ou menos aqui do que se trata e o que esperar do livro. E uma coisa muito importante, precisa ler os livros anteriores com a Holly. Gente, assim como eu falei em Holly, que tem a resenha aqui, vou deixar linkado também na descrição. Gente, precisa sim ler os livros, tá? Assim, nesse caso do Não Pisque, precisa ler a trilogia Bill Hodges, a trilogia Mr. Mercedes. Você tem ali o Outsider e você tem o Holly, né? Que foi, então, o quinto livro. Por quê? A Holly, primeiramente, ela é uma personagem do Stephen King que ela não foi criada do nada, em apenas um livro. Ela aparece lá em Mr. Mercedes não como uma investigadora, e sim como uma sobrinha de uma personagem que tem uma conexão com o Bill Hodges. Então, ela tem uma evolução e um desenvolvimento muito complexo do Stephen King. E a Holly, ela é uma personalidade complexa. Então, para você entender a maneira dela falar, dela se expressar, do modo de pensar e conduzir uma investigação, precisa entender quem a Holly é desde lá do Mr. Mercedes. Senão você não vai conseguir entender muito bem esse jeito dessa personagem. Então, você pode até ler esse livro, mas você vai perder muitas nuances, inclusive de personagens que aparecem desde lá da trilogia e depois aparecem em Holly e por aí vai. Então, gente, eu acho muito importante ler sim, tá? Eu poderia falar aqui pra vocês, eu vou falar pra vocês comprarem um livro e aí vocês vão acabar ficando perdidos em alguma coisa ou outra. Eu não acho justo, eu acho que assim, a gente tem que dar opinião sincera, tá bom? Muito bem. Então, ele traz aqui, logo no começo do livro, spoilers, assim, fortes de Mr. Mercedes e um spoiler muito grande também de Holly, tá? Então, dito isso, do que se trata o livro? A Holly, então, trabalhando ali na Achados e Perdidos, né, levando a vida dela adiante, ela recebe o contato da Izzy James, que é uma policial que aparece lá em Holly. Então, elas se tornaram amigas nos dias de hoje. O livro começa com um personagem chamado Trig. Ele vai abrir a narrativa pra gente e ele tá ali numa reunião dos alcoólicos anônimos. Ele já não bebe há muito tempo. E esse Trig, ele tá no meio dessa reunião, a partir de uma notícia ali que tá em bastante evidência na televisão e tudo mais, aquilo o incomoda muito e a partir disso ele começa a ter umas ideias muito estranhas, umas ideias muito deturbadas do que é a justiça. Um homem foi assassinado dentro ali da cadeia, ele foi esfaqueado pelos outros homens, né? Porque ele foi acusado de pedofilia. Só que ele era inocente, armaram para ele. Foi um colega de trabalho, que eles trabalhavam em um banco, e esse homem que foi preso inocentemente, ele recebeu a promoção que o outro colega queria muito. Então, por inveja e por despeito, ele armou para cima desse cara, implantando coisas ali relacionadas a pedô, né? E aí ele foi preso injustamente, foi a júri popular e tudo mais. E esse homem que armou pra cima dele, ele se arrependeu profundamente. E na verdade ele estava ali no estágio final de um câncer muito agressivo, câncer de pâncreas, né? Então mata muito rápido.
E aí ele se arrepende do que ele fez e ele procura o assistente da promotoria para falar o que aconteceu, só que ele é ignorado por esse promotor. E ele também procura um canal de podcaster, mas ele também é ignorado, enfim. Não dá tempo. Esse homem é morto dentro da prisão. E aquilo perturba a cabeça desse Trig. E ele começa com uma ideia, a partir de um conceito no meio jurídico ali, que agora eu não vou lembrar a frase exatamente para vocês, mas o que ele pensa? Que a cada 13 inocentes, a cada 13 pessoas culpadas inocentemente, uma pessoa deveria morrer, algo assim. E aí ele começa a planejar umas coisas muito estranhas. Ele tem esse senso, então, de justiça deturbado e ele busca vingança. Então, corpos vão começar a aparecer e dentro da mão da vítima é encontrado um papelzinho com um nome de um dos jurados que fez parte desse caso de injustiça. E ele mesmo manda uma carta para a polícia onde a Izzy James trabalha, ameaçando que ele irá matar 13 pessoas. Então eles precisam descobrir quem esse cara é. E aí isso acaba chegando até a Holly, a Izzy vai pedir ajuda dela. Por causa do tino, né? Por causa do senso também de intuição da Holly, né? E aí você tem do outro lado um possível stalker, um perseguidor que tá perseguindo uma ativista feminista que chega na cidade. Ela tá ali com os trabalhos de divulgação, com palestras e tudo mais, divulgando o livro dela. E essa ativista vai acabar entrando em contato com a Holly para fazer a proteção dessa mulher. Mas o que tem a ver esse caso dessa ativista chegando na cidade com esse stalker no pé dela com o caso desse assassino querendo fazer justiça deturbado com as próprias mãos? As tramas elas vão se conectar. E esse livro ele se mostrou bastante intrincado. Para mim, eu já comentei com vocês, né? Stephen King ele é muito bom no drama. E ele tem se mostrado muito bom nos livros de investigação. E então, se você está buscando um livro, ele não é curto, né? Stephen King, ele é um livro mais intrincado. Mas que você já conheça a Holly, né? Como ela funciona, eu indico super esse livro para vocês. Não é um livro em que você vai ter os personagens desenvolvidos ali profundamente, cada um deles assim como o King faz. Porque ele é um thriller, ele é um pouco mais rápido nessa questão e são muitos personagens, então ele não vai parar para desenvolver cada um deles, entende? Então você vai estranhar um pouquinho isso, mas então é assim que vai funcionar esse livro, tá? Então ele é mais frenético, embora ele seja detalhado no modo de ser mesmo, da escrita do King. Ele não vai ter essa demora nos personagens, não. Ele vai que vai, tá bom? Bom, gente, eu super indico esse livro pra vocês, né? Então, como eu comentei pra quem já leu os livros anteriores, tá? Fica a minha dica aqui pra vocês, então. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Me diz aqui embaixo se você quer ler esse livro ou se você já leu, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.